o apóstolo amado João, para falar sobre o amor de Deus Todo-Poderoso. O tema desta mensagem é acolhidos por Cristo. Quando faço a vontade de Deus Pai, eu e você seremos acolhidos por Cristo. Então, João 6, versículo 37. Tá ligado? Só não funcionou. Deixa eu ver. Espera aí, não. Agora foi. Ih, tá errado. Não é essa. Hã? No Drive tá. Vamos lá. Deixa eu pedir ajuda da Elô enquanto eu leio o texto com os irmãos. Eu já, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu já expliquei para os irmãos aqui que existe essa brincadeira no meio da igreja. E às vezes o pessoal fala que o Lúcifer, ele era músico. E eu falo para os irmãos, ele não era músico, ele era multimídia. Porque tudo que dá errado no culto é na multimídia. A música vai bem, o louvor, aí chega na hora da multimídia, trava pointer, trava microfone, acaba a bateria, né? Então a gente brinca com isso. Mas é só brincadeira, é uma superstição. E nós vamos falar aqui desta glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu quero ler o texto sagrado com vocês e depois nós iremos orar. Versículo 37 diz assim: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Versículo 38: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Por gentileza, feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor Jesus, as Tuas palavras ecoam e nos trazem salvação. Nós queremos agora, humildemente, diante do Senhor, pedir que pelo poder do Teu Espírito Santo, a nossa mente e coração seja cativa à Tua palavra, que nada nos distraia, que nada nos leve a pensar em outra coisa, que este texto sagrado seja, talvez, a entrada dos céus para aqueles que os ouvem. Que o Senhor confirme naqueles que já têm os seus nomes escritos no livro da vida, a Tua grande salvação. Se alguém entrou neste lugar e precisa, ó Pai, fazer a oração de conversão, este é o momento, este é o fórum que o Senhor determinou. Aqueles que nos visitam, que eles sejam impactados não pela estética de uma igreja, não pela qualidade de um louvor ou até mesmo de uma aparelhagem de som e multimídia, mas que seja o Teu poder, a Tua voz falando com eles, porque se não for assim, nós não desejamos estar aqui, ó Pai. Que o Senhor me use poderosamente, eis-me aqui, para isso me preparei, mas que ninguém ouça mais a minha voz, que todos possam, pelo poder do Teu Espírito Santo, ouvir o Senhor. Que o Senhor fale com eles, como a voz do bom pastor, que comunica as suas ovelhas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma frase para a gente ler, e não tem problema se não aparecer ali o multimídia, porque nós vamos falar sobre este preço. Nós estamos falando agora de uma condição de acolhimento. Essa foi uma palavra que talvez dos meados de 90, da década de 90 até agora, ela foi crescendo. São duas palavras que têm ganhado destaque na nossa sociedade. No meu recorte desse sermão, eu trago a vocês a ideia do acolhimento. Ser acolhido. O acolhimento, ele tem muitas nuances e muitas instâncias. E nós vamos entender que nesta proporção de acolhimento, ela, diferentemente para um e para outro, há situações que temos que observar.
Por exemplo, tem pessoas que talvez, se eu as quisesse honrar, elas gostariam de vir aqui à frente e serem saudadas com uma salva de palmas. Mas tem outras que, se eu as chamar aqui à frente e falar, vamos saudar este irmão com uma salva de palmas, pelo contrário, ele não se sentiria acolhido. Talvez até um efeito contrário, chamado constrangimento. De maneira que nós somos diferentes. De maneira que acolhimento para nós tem camadas distintas e que temos que observar e que temos que compreender isso. E só existe um ser em toda a face do universo que pode compreender-nos nas nossas complexidades. Este ser é o Trino Deus. Ele é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos conhece porque nos criou. A Bíblia diz, a imagem e semelhança dele nós fomos feitos. Nós não fomos feitos à imagem dele, na nossa pele, na nossa condição física, mas no nosso sentimento e na nossa cognição. Os nossos desejos são uma cópia do que Deus é como ser ontológico. Deus tem desejo, Deus tem vontades, Deus tem intelectos. Por isso é este Deus que pode acolher você. Por isso, acolhimento para Deus significa aceitar você da forma que você é. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já passaram por uma situação de não ser aprovado, ou, para usarmos o termo mais pejorativo e mais forte, rejeitados. Talvez você já foi rejeitado por uma prova, talvez você foi rejeitado por uma universidade, talvez você já tenha sido rejeitado em uma vaga de emprego. Havia uma concorrência, haviam pessoas disputando a mesma vaga, e ao final do processo, talvez você até se sentiu que tenha ido bem, e no final, você recebeu um não. Isso é a rejeição. Às vezes a vida nos rejeita, às vezes tudo o que você faz não dará certo, e você vai sentir no seu coração que você é rejeitado. Para a solução desse problema, existe um remédio. O nome dele é Jesus. Ele jamais rejeita aqueles que vêm a ele. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu espero de verdade que o Espírito Santo te leve para o lugar do acolhimento. Que você, olhando para Deus, você seja acolhido. E eu dividi esse sermão em 3 aspectos. Um é o olhar nosso para Deus. O segundo ponto será o olhar de Deus para nós. E um terceiro ponto será o olhar do mundo, do universo, de todos os seres, de homens, anjos e demônios, para aqueles que são aceitos por Deus. Por isso eu queria ler com vocês a primeira frase. Eu não sei se nós conseguiremos ler juntos, porque ela ficou muito pequena. Talvez se o irmão Acácio desligar estas luzes aqui, e talvez, isso, já deu uma melhorada. E se você não tem nenhum problema aí que precisa usar uma lente corretiva, né? O Rômulo que usa óculos já está aqui, então consegue ler, Rômulo? Amém. Então nós vamos ler juntos, no 3, 2, 1. Esta recebeu-nos e nos transferiu suas riquezas, levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com seu poder, assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu, fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. João Calvino. Se você até hoje não sabe o que Jesus fez nessa terra, nas palavras do teólogo Calvino, está bem explicado. Ele fez uma troca, uma permuta. A conversa da salvação, às vezes, usa um linguajar mercadológico, porque o mercado nos ensina que há dívidas a serem pagas que não são perdoadas. Mas há algo em Deus
que nós jamais entenderemos se não visitar o Criador, que é a absolução. É quando Deus nos absolve. É quando Deus diz, nas palavras de Paulo em Colossenses, a dívida promissória foi riscada na cruz. O que eu e você precisamos entender sobre acolhimento, sobre um ser acolhido por Deus, está contido nessa história, de que Deus fez tudo por nós. Deus se transformou filho do homem, para que nós fôssemos elevados à condição de filhos de Deus. Ele trocou uma vida de santidade, o seu trono de glória, para receber os nossos pecados. E Ele fez isso de maneira cabal lá na cruz. Por isso o primeiro ponto dessa mensagem é: Cristo não rejeita os que vêm até Ele. E eu quero convidar você de novo para ir no versículo 37. E ele está dizendo, explicando ali para os judeus algo sobre ele ser o pão da vida. Ele diz: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Esta é a submissão do Cristo. É isso que Deus deseja para nós. Quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos da maneira que estamos, com o raciocínio que temos, com a vida que temos. E veja bem, eu queria que você imaginasse outras instâncias para você perceber o quanto isso é maravilhoso. Tem determinados lugares, determinadas instituições, que você não entra sem o horário marcado. Talvez você tenha um problema lá na sua rua onde você mora. Talvez você tenha um problema que precisa ser resolvido, por exemplo, pela prefeitura da cidade de Jacareí. E às vezes você, imbuído de coragem e determinação, engajado em resolver o seu problema, você fala: vou na prefeitura. O prefeito tem que resolver, afinal, votei nele para isso. E aí você chega lá na prefeitura, talvez você se preparou, colocou a sua melhor roupa, né? Aqueles que não têm barba fizeram a barba, né? Os que têm barba ajeitaram a barba, né? E você chega lá cedo, no horário que abriu, e fala assim: eu vim aqui falar com o prefeito. O que vai acontecer com você? Possivelmente o segurança vai dizer assim: claro, pois não, qual o seu nome? Entre, tome um café. É isso? Não. Quem é você? Você marcou com quem? Onde está o agendamento? Não, eu não marquei, mas eu sou um cidadão, eu pago os meus impostos. Eu votei nele. Ele foi lá na minha rua, me entregou um folheto, disse que me amava, beijou meu filho. Não é assim? Você será convidado a se retirar. E se você falar: não saio, porque talvez você é muito obstinado, você fala: não saio daqui, sem falar com ele. Existe um poder do Estado chamado a força, né, da polícia. E a polícia vai tirar você de lá, né? Com bastante gentileza e delicadeza, convidá-lo a sair. Se não, algemado, né? O que é isso? Isso significa que você não pode ser acolhido na sua solicitação. Muitas instituições rejeitam os pedidos. Hoje em dia, no mundo digital, nós não conseguimos nem falar com os atendentes de banco muitas vezes, ou com as nossas contas de consumo, água e luz, telefone. Às vezes você tem um problema, você não consegue falar com o ser humano, só fica um robô. Aperta o 6, aperta o 5, aperta o 3. E você vai apertando isso, como numa matemática louca, e daqui a pouco ele diz para você: se nenhuma dessas opções te serve, aperte o 0 e volte para o início da fila. O que é isso? Você está sendo rejeitado, até pela máquina. O robô não está te acolhendo. Imagine se Cristo fosse assim. Se nós, chegando diante dele, nesta minha brincadeira, nessa metáfora, ele olhasse e falasse: mas quem é você? Você marcou hora comigo? Você falou com quem? Jesus não é assim.
Jesus, ele se coloca disponível. Ele disse para nós, aqui são palavras de Jesus enquanto verbo encarnado, mas quando Jesus morre, faz a paga da dívida em nosso lugar, e depois ele sobe aos céus, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Ninguém aqui ficará sem pai, ninguém ficará aqui sem provisão, ninguém ficará aqui sem resposta. Eu os acolho através do meu Espírito Santo, e ele derrama sobre toda a carne, e isso é maravilhoso, a porção do seu Espírito. E hoje, quando eu desejo falar com Deus, eu não preciso esperar. Se eu abrir a minha boca, Ele já me ouve. Ele vai olhar para mim e dizer: Wanderson, mesmo me conhecendo desde o ventre da minha mãe, sabendo dos meus egoísmos, das minhas atitudes que não são corretas, dos meus desvios, que às vezes podem ser até desvios de caráter, Ele não me rejeitará, Ele me acolherá. Jesus é o bom café esperando por nós. Talvez você tenha passado situações muito difíceis na sua vida, talvez agora mesmo você as enfrenta. Você é convidado dele para ouvir daquilo que ele tem para você. Basta você chegar até ele. Então, na perspectiva do olhar de Deus, nenhum de nós aqui será rejeitado, nenhum de nós terá acesso negado, nenhum de nós não será ouvido pelo Cristo. Pelo contrário, ele seria como aquela mesa de ouvidoria posta diante de nós, esperando para ouvir o nosso clamor, as nossas queixas. Mas às vezes, porque nós temos muito relacionamento com as instituições humanas, nós não acreditamos nisso. Imagina que Deus vai me ouvir. E aí nós começamos em uma dependência. E talvez você aprendeu por uma teologia incorreta que você não pode chegar-se a Deus, que você precisa de intercessores, que você precisa pegar senhas. Eu estou lendo João capítulo 6 para você, nas palavras do próprio Cristo, para nós como povo dele, e ele diz para mim e para você: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Quem não irá nos rejeitar é o Cristo. Essas palavras são dele. Então eu e você não precisamos de intermediário, você não precisa da oração de outrem, você precisa, na verdade, apenas ir até ele. Por isso ele diz que ele não rejeita os que vão até ele. Toda vez que eu e você formos a Jesus, nós seremos acolhidos, ainda que estejamos errados, ainda que o nosso pensamento seja torpe, ainda que nós não compreendamos a situação em que estamos inseridos. Quando nós chegarmos diante de Cristo de uma maneira transcendental, Ele nos acolherá. Como Ele vai nos acolher? Da maneira que nós saberemos que somos acolhidos. Aqueles que precisam de aplauso serão aplaudidos por Cristo. Aqueles que precisam de anonimato receberão anonimato. Aqueles que precisam de cura serão curados. Aqueles que precisam de milagres receberão milagres. E aqueles que precisam só olhar para Ele, olharão para Ele e verão a beleza da sua santidade. E nós sentiremos isso de uma maneira física pelo Espírito Santo de Deus. É isso que significa vir a Jesus. É isso que significa estar diante do Cristo. Quando eu e você colocamos as nossas vidas diante do Cristo, significa que nós estamos buscando o quê? Acolhimento, compreensão, aceitação. Então Cristo não determinou uma etnia para ser aceita, não determinou uma classificação etária. Ele aceita as crianças, os jovens, as mulheres, os homens e os idosos. Ele aceita a todos aqueles que querem vir até Ele. Contudo, há um mistério nesse acolhimento. E esse mistério a gente pode compreender um pouco melhor se a gente entender
que nós temos algo no nosso coração que às vezes é doente. E eu e você, quando vamos a um hospital, o que nós esperamos? Acolhimento, atendimento. Para quê? Para cura. Nenhum de nós gostaríamos de agora estar passando mal, ou ter algum parente muito querido, uma pessoa que está passando mal, e geralmente a gente vai até o hospital, e você chegar lá no hospital, por que isso revolta tanto a gente? E chegar lá e falar assim: olha, você tem que esperar, porque não tem médico. Ah, mas minha perna quebrou em 3, 4 lugares, estou sentindo muita dor, não tem remédio. Isso vai revoltar a gente, isso vai revoltar as pessoas. Por quê? Porque nós precisamos de cura. Contudo, se eu e você chegamos em um hospital e rapidamente já nos dá uma dose, tem um remédio aí que chama, não sei, Tramal, né? Rômulo é da área mesmo. Você toma, irmãos, um dia eu tive um princípio de dores nos rins, e eu não quero que você perca a ideia da cura de Cristo, mas eu tive um pouco de dores, e eu fui até o médico, eu estava muito mal, eu nunca senti tanta dor assim. Dizem que a dor de parto é pior que essa dor, então misericórdia, né? Mas eu sentia muita dor, eu não conseguia respirar, e eu fui até o médico, e o médico chegou com aquele, né, estetoscópio, olhou lá, e ele falou assim: vou ver se isso parece cálculo renal, pedra nos rins. E ele falou assim: vou fazer um teste. E médico tem uns testes esquisitos, né? E ele deu um soco aqui, irmãos. Não foi muito forte, não. Irmãos, eu não me senti acolhido, não. Se esse era o acolhimento que ele tinha para mim, e na hora eu vomitei, porque a dor foi... Nossa, eu nunca senti nada. E ele falou: não. Aí depois ele chamou a enfermeira e falou: dá um Tramal para ele. A enfermeira foi um anjo para mim, né? E na hora que ela picou, as gotinhas começou a descer. Daqui a pouco eu não sentia nada. Eu não sentia nada. Claro que ali nós não estamos falando de uma cura, e sim de uma anestesia, de algo anestésico. Mas na minha concepção mais rudimentar, como longe, distante da área médica, eu estava curado. Eu podia agora até jogar futebol. E eu fiquei impressionado com isso. Então a medicina nos ensina que quando nós temos uma enfermidade, nós precisamos de cura. O acolhimento que Jesus tem para mim e para você na nossa alma é curar. Não se iluda. A sociedade não está progredindo, nenhum ser está evoluindo. A sociedade está doente. E o único remédio que cura a nossa juventude, a nossa sociedade, será Jesus, com os braços abertos, acolhendo quem nós somos, naquilo que somos. Jesus acolhe pessoas ignorantes, pessoas indoutas, pessoas que nunca estudaram, e acolhe os tidos como sábios. Para todos Jesus tem uma resposta. Para todos Jesus tem uma cura. Por isso quem vem a Cristo não é rejeitado. E é por isso que o convite de Cristo, ele não se restringe somente, por exemplo, à Igreja Batista. A Igreja Batista é só um mecanismo, uma ferramenta para anunciar esse convite a todos. Todos aqueles que querem, venham a Cristo e serão acolhidos, recebidos, abraçados. Talvez tenham pessoas que nunca receberam um abraço de um pai e de uma mãe, são órfãos. Tem pessoas que nunca receberam o carinho da sua família. Em Cristo ele será abraçado, ele ganhará uma nova família, a família de Deus. Ele ganhará esposa, ele vai ganhar esposa, ele vai ganhar filhos, ele vai ganhar pais, ele vai ganhar mães. Por quê? Porque a igreja se une no poder do Espírito Santo para ser uma única comunidade. É o ajuntamento dos povos santos. A igreja não são os templos, a igreja não são dízimos e ofertas, a igreja não são seus oficiais, diáconos, pastores e presbíteros. O que é a igreja? A igreja é quando esses homens e mulheres miseráveis olham para o Cristo, recebem o seu acolhimento, e agora todos recebemos a bênção do Senhor. Esta é a sua salvação. Por isso ele diz:
você pode vir a mim, meu irmão, minha irmã, eu não vou te rejeitar. Talvez você não consiga amanhã falar com o prefeito da sua cidade, mas esta noite ainda você pode falar com Cristo daquilo que está no seu coração. Talvez hajam coisas terríveis no seu coração, pensamentos torpes, pensamentos que você não pode nem trazer a revelação para nós, porque nos escandalizaria, mas para o Cristo Todo-Poderoso você pode dizê-los, porque só Ele pode curar a doença da sua alma. Só Ele pode encontrar você e dizer: você é meu, os teus propósitos são meus, os teus desígnios são meus, você não vive para você. E esse sentimento de vazio, desesperança que o mundo vive e tenta encontrar, talvez no álcool, talvez nas drogas, talvez nos relacionamentos, talvez na filosofia, na psicologia, no sexo, eles não encontrarão a não ser em Cristo. Toda a ausência humana, todo luto, toda a morte, toda a tristeza é curada, é sarada no acolhimento de Cristo. Se você hoje sentir o abraço de Cristo, Ele é o príncipe da paz, e a paz que Ele dará a você excederá o seu entendimento. Por isso, Cristo não rejeita os que vêm até Ele, porque quando Ele olha para os que vêm, Ele olha não como um infortúnio ou um problema, mas como aqueles que o Pai deu a Ele como presente. Em suma, você é um presente de Deus para o Senhor Jesus. Esta é a visão dele, segundo João 6,37. E o segundo ponto é: Cristo não perde nenhum dos que a Ele se achegaram. E agora é a visão que nós talvez teremos do Cristo. Obviamente que eu e você vivemos muitas lutas nas nossas vidas, e estaremos em alguns momentos duvidando de se fomos acolhidos por Cristo. Não raro, no meio da comunidade cristã, as pessoas vão olhar e falar: será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou amado de Deus? E se você ainda não fez essa pergunta, talvez lhe falta análise criteriosa de sua vida, mas se você olhar para dentro de si, possivelmente você vai encontrar coisas e você pode pensar: eu acredito que Deus não me ama. E essas dúvidas que vêm no coração, vêm para você entender a sua fragilidade, o quanto nós somos frágeis. Mas o Cristo, Ele diz para nós, seguindo no caminhar desta palavra, Ele diz, versículo 39, e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Se você é um presente de Deus, que chegou para Jesus, eu queria que você imaginasse agora, quando você recebeu o melhor presente da sua vida. Você já ganhou alguma coisa que você queria muito? Nós estamos falando de coisas físicas. Você já recebeu um presente que você ganhou? Talvez um objeto, talvez uma viagem, talvez você visitou um lugar que você falou: nossa, não mereço essa visita. Talvez você teve algo que quando você recebeu, e aqui nessa nossa imaginação, está valendo também que talvez você se dê um presente. Se você nunca se deu um presente, se dê um presente. Separe um dia e dê um presente para você. Fale: eu vou dar um presente para mim. Vou dar um melhor presente para mim. E eu queria que você imaginasse agora, se você puder. Imagine o que seria o melhor presente para você. Imagine, não precisa dizer, mas imagine, o que seria o melhor presente? Se agora, porventura, tivéssemos acesso a todas as coisas e eu falasse assim: escolha o melhor presente, e eu vou te dar o melhor presente que você, um presente que você quer. Talvez alguns homens já pensaram em automóveis, né? Talvez pensaram em alguma condição aí, talvez algumas mulheres pensaram em joias. Eu não sei o que você pensou, mas imagine que você recebeu mesmo isso. Como você trataria essas coisas? Imagina que você, já que a gente está num senso comum do automóvel, você recebeu aquela Ferrari
dos sonhos, né? Talvez herança do Ayrton Senna, para ficar mais legal ainda. Ele pilotou e agora a família Senna está dando para você a Ferrari, né? Talvez os mais jovens não conheçam quem é o Senna, mas os mais velhos conhecem. O que você vai fazer? Você vai andar com ela tirando racha aqui na rua? Cantando pneu? Duvido. Talvez você não vai deixar nem a esposa tocar, né? Você vai colocar talvez uma redoma. Tem alguns livros da humanidade que são muito preciosos, e eles ficam em museu, e eles são intocáveis. Está o livro lá, você não pode abrir. Tem vinhos, para os apreciadores de vinho, que são vinhos muito raros. E esses vinhos, o que acontece com ele? Não se pode beber mais, não pode abrir, porque se abrir o vinho estraga. Então o vinho deixou de ser uma bebida e passou a ser o quê? Uma ostentação, um objeto. Tem a joia, né? Recentemente nós tivemos a coroação de um príncipe que se tornou o rei da Inglaterra. E ele andou com diamantes ali, muitos roubados, e muito ouro, né? Muito roubado da América, né? Muita coisa foi roubada da América, né? Vamos lá buscar o nosso ouro, né? Cadê o exército nessa hora, a marinha? Né? Então, e tinha um diamante lá que diz que era o maior diamante do mundo. Eu fiquei pensando, onde será que eles guardam isso? Hein? Deve ser um lugar assim, porque você concorda que, né, é uma coisa muito preciosa. Como que você guarda os seus tesouros? Como que você guarda o que é precioso para você? Tem gente que talvez, eu estou falando de coisas muito longe, e talvez trazendo para perto, tem gente que às vezes o tesouro dele é um pedaço de bolo, um bombom que sobrou da caixa, um Danone que está escondido, né? Não tem? Tem gente que esconde bala doce, né? E aí esse é o tesouro dele. E ele esconde porque tem alguém que quer, né? Tem sempre alguém que quer pegar o doce do pastor. E o pastor esconde. Não vai comer esse não. Né? Um perfume, aquele perfume que você ganhou de uma pessoa especial. Como você cuida disso? É assim que Jesus cuida de nós. Se você vem até Jesus, se você vier até o Cristo, e veja bem, Cristo não toma de assalto. Ele não vai chegar aqui no Evandro e falar: ó, Evandro, você é meu e acabou, independente de você. Quando nós encontramos com Cristo, a visão não é de uma criança esperneando e fazendo birra. A visão é daquele neném que encontra no seio materno a acolhida. Deus não quer ninguém esperneando. Deus não espera que você esteja de birra, de beicinho, para vir até Ele. Ele espera que você venha de livre e espontânea vontade ou agência. O ato que Deus espera para que você seja acolhido parte de você. Se na caminhada de 100 passos Ele dá os 99, por graça e misericórdia e liberdade, Ele diz: um passo, talvez meio, será seu. Jesus não pega ninguém para espernear. Jesus não tira ninguém do seu lugar de escolha. Mas uma vez que você faz essa menção de ser acolhido, Ele o acolherá. E nas mãos de Deus, você será guardado, protegido. Ninguém jamais o tirará das mãos do Senhor. Por isso Paulo vai dizer: não há poderes, não há anjos, demônios, alturas, profundidades, nada pode nos separar das mãos e do amor de Deus. O versículo de João 6,39 diz que uma vez estando acolhidos por Cristo, Ele não nos perderá, porque nós somos as joias preciosas dEle, porque nós somos as máquinas impressionantes dEle. Tal qual um homem cuida muito bem do seu tesouro, o Deus Todo-Poderoso cuida de você como tesouro dEle. Nós somos a coroa da glória de Deus. Então, se você não está se sentindo acolhido por Deus, experimente ir de verdade. Talvez você não tenha ido de verdade.
Talvez tenha coisas que você ainda está segurando. Talvez tenha coisas que você ainda está retendo. Talvez Jesus já te colocou um braço sobre os seus ombros, mas você fica ainda em riste, sem querer se lançar a Ele. Se lance a Ele. Entregue a sua mente a Jesus. Entregue o seu coração. Entregue a sua vida. Diga como os mártires disseram: a minha vida não tenho preciosa, pode tomá-la. Se o Senhor deu a vida, tome-a. Porque quando eu fechar meus olhos nesta terra, eu os abrirei com Deus. Esta é a promessa. Então, da perspectiva nossa, nós olhamos para um Deus que cuida de nós. Escute, Deus cuida de você. Pastor, mas meus problemas, Deus cuida. Às vezes, e somente às vezes, Ele está deixando esse problema justamente para você entender e compreender que você depende dEle. O próprio Jesus, Ele disse: eu vim para aqueles que necessitam, para os doentes. Na minha metáfora do hospital, você já viu alguém bom, são, indo para o hospital? Amanhã você acordou, saudável, feliz, não tem dor, não tem ansiedade, não tem nada. O que você fala? Vou ali na UPA. É assim? Aí você chega lá para fazer a triagem, você fala assim: moça, o que você está sentindo? Olha, eu estou muito bem hoje. Olha, se tem um dia que eu estou bem é hoje. Ela, no mínimo, vai te mandar para a ala psiquiátrica, né? Fala: esse aqui, né? A biela já foi, né? Queimou ali, né? Então, né? O que você veio? Nós não vamos na UPA, nós não vamos a Cristo quando nós estamos bem. Olha, se tem um lugar de ingratidão, e eu vou falar isso como homem, não é a Bíblia que diz isso, mas se tem um lugar de ingratidão, né, pastor Lutero? Se tem um lugar que o crente é ingrato, é quando o crente está muito bem. Ele está feliz, as contas pagas, né? Está comendo, né, sucrilhos Kellogg's. Ele não vem para a igreja, ele fica dormindo. A gente fala assim: vamos fazer uma visita. Não vou, não tem tempo. Ele está empregado, ele não vem orar. Por quê? Porque está no trabalho. Então, um homem satisfeito, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, é um homem ingrato. O homem que tem todas as comidas, né? Tem todos acesso a qualquer comida. E eu já vi isso, né? Principalmente quando se é mais jovem, né? Vocês talvez já conhecem histórias de pessoas que chegaram e tinha ali um filé mignon, e o menino, porque tinha tudo, falou assim: nossa, filé mignon de novo. Eu não quero isso não. O que você quer comer? Não sei, não tem nada para comer nessa casa. Já ouviram histórias assim? Eu já testemunhei coisas assim. Por quê? Porque ele tem tudo. Agora, imagina aquela pessoa que foi refugiada de guerra. Ela está uma semana sem comer, meu irmão. Você pode abrir uma caixa desse... Se tem um negócio ruim, que ninguém me processe. É aquele tal de fiambre. Já viram fiambre? Tipo uma mortadela dentro de uma lata. Irmãos, fuja disso aí. Isso aí não é comida, não. Uma vez eu comi... Meu Deus do céu, eu não sei qual a intenção disso. É um presunto dentro de uma lata que dura 2 anos fora da geladeira. Você já imagina como que é o negócio. Irmão, você dá esse negócio para o refugiado, ele vai lamber a lata, né? Agora quando vou fazer uma brincadeira com a pessoa aqui, quando está muito cheio de, né, muito bem alimentado, tem quibe, eu só quero se for recheado. Depois você me bate. Não vou revelar isso. Então, às vezes, né, brincadeira. Mas a pessoa que está muito abastada, ela não tem nenhum problema, então ela está curada. Então você não busca Cristo. Mas quando a gente tem um problema, irmão, e Deus tem me dado uma graça que eu não mereço, e ninguém merece a graça, de às vezes conversar com pessoas que estão muito deprimidas e tentar ajudá-las, né? E isso deprime a gente também, né? A gente recebe um pouco disso. E é tão impressionante como às vezes as pessoas, quando elas estão carentes do Deus Todo-Poderoso,
como elas não conseguem enxergar a felicidade e a alegria. E quando você dá uma atenção, uma breve atenção para elas, elas são gratas a você. Eu tenho gente que me agradece muito por pequenos gestos da minha compreensão que eu os dei, por amor. E às vezes você dá tanta atenção para as pessoas, para algumas pessoas, as pessoas não vão retribuir a você. Não é raro pais e mães que cuidam tanto dos seus filhos, às vezes nunca terem ouvido um obrigado. Se você é esse filho, eu convido você a mudar de postura. Agradeça ao seu pai, agradeça a sua mãe. Diga: obrigado, pai, mãe, porque vocês estão fazendo algo por mim. Se você dormiu, irmãos, de ontem para hoje, em uma cama quente, seca, teve uma refeição só, agradeça a Deus, agradeça quem proveu isso para você. Se você recebeu uma palavra de conforto e de consolo, agradeça a Deus e as pessoas que fizeram isso. Então, voltando para o nosso ponto, Cristo não perde nenhum de nós. Mesmo que os problemas estejam acontecendo, é para provar para mim e para você que Ele não quer perder você. Ele não deixa você se desviar. Por isso que Jesus fala assim: se você está em pé, escute, esse é um conselho para nós. Você está em pé, você está firme, vigie para não cair. E como que é essa vigília? É estar perto de Cristo. Esteja perto de Cristo. Todos que estiveram perto de Cristo, mesmo no momento mais difícil das suas vidas, aqueles que estavam perto de Cristo alcançaram o objetivo de suas vidas, que era a salvação. E a minha memória agora me traz como imagem mais exemplar disso o ladrão da cruz. Se tem alguém que estava muito complicado, passando por muita aflição, eram os ladrões ao lado de Jesus na cruz. Contudo, quando um se aproximou de Jesus, ele foi acolhido e recebeu salvação. Aquele que se achegou a Cristo não se perdeu. Jesus não o lançou fora. A Bíblia diz que quando Jesus entrega ao Pai o seu Espírito, ainda esses ladrões tiveram as suas pernas quebradas, sofreram até em agonia, até a última gota de sangue, mas aquele que se achegou a Cristo recebeu o máximo que ele poderia receber, que é a salvação de Jesus. Por isso, do ponto de vista nosso, para o Deus Todo-Poderoso, nós não vamos nos perder, porque nós encontramos salvação. E para terminar este sermão, versículo 40, leia na sua Bíblia: pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Se a salvação não fosse algo tão tremendo e suficiente para nós, Jesus ainda nos faz uma última promessa. Ele diz: todos nós conhecemos aqui, não precisamos ser cientistas de Harvard, todos nós sabemos que a condição última do ser vivo é a morte. E nós vamos passar a nossa vida toda lutando contra isso. Nós vamos querer, porque nós comemos e bebemos? Para não morrer. Porque nós vamos então em busca do remédio e da cura? Para não morrer. Porque nós procuramos Jesus? É também para não morrer. Tem gente que já morreu por dentro, mas o Senhor Jesus promete para você que está morto por dentro, que Ele pode ressuscitá-lo. Ele é o único que deu a vida e traz a vida novamente. Talvez você pode ter chegado a uma situação na composição humana, e escute, porque o Espírito Santo fala com você. Talvez você pode dizer: acabou, terminou, não tem mais jeito. Venha para Jesus, deixe Ele ressuscitar a sua vida. Tal qual o apóstolo Paulo diz:
porque a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, é Cristo quem vive em mim. Deixa Cristo viver em você, porque quando Ele viver em você, ainda que você esteja morto, você ressuscitará. Esta é a ressurreição que Ele promete para nós, mas ainda assim, há uma ressurreição física, que é o terceiro olhar deste ponto. Quando todos os homens, anjos e demônios olham para a igreja e têm as suas convicções, o último ato do amor de Deus para com a igreja é a ressurreição dos corpos daqueles que morreram. E eu quero falar de algo que não tem como ser descrito. Todo incrédulo, todo aquele que falou que Deus não existe, todo aquele que fala que a Bíblia é uma história de carochinha, todo aquele que desdenha e foi, de alguma maneira, descrente, verá com seu olho a ressurreição de Deus dos mortos. E a diferença será que uns ressuscitarão para a glória e outros para a condenação. Então, quando você estiver lendo muitas teorias dizendo que Deus não existe, ou espectros religiosos que negam a divindade do Cristo, como último ato de Deus, Ele diz que todos esses serão ressurretos num último dia, e verão com os próprios olhos, terão o testemunho, mas agora não numa condição de amor e de acolhimento, porém de juízo. Por isso nós que estamos vivos, que não partimos ainda, devemos fazer com ousadia esta escolha de ir até Jesus. E esta acaba sendo a aposta do tudo ou nada. Já viram um jogo que tem a aposta tudo ou nada? Ou é tudo ou é nada, não tem como você ganhar. Geralmente tem um canal aí da rede, né, que faz isso. Você chega na última pergunta lá, ou é tudo ou nada, ou você sai zerado, ou você ganha lá 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Muita gente quer arriscar isso com Deus. Não arrisque com Deus. Deus pode ressuscitar e dar vida a você agora, e uma vida em abundância. Mas além dessa vida em abundância, Ele promete que ainda que nós possamos experimentar a morte física, não experimentaremos para sempre. Ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. Isso é um mistério. Isso não pode ser compreendido cognitivamente. Isso não é matemática 2 mais 2. Isso não é verdade de tubo de ensaio. Isso é verdade de fé. Isso se crê ou não se crê. Quem crê será ressurreto. Quem não crê também. E quem não crê, ele terá a prova definitiva. Porque todo olho vai ver. Assim como o raio do Oriente ao Ocidente, que é visto. Assim como nós conseguimos contemplar com a nossa vista os fenômenos meteorológicos, todo olho humano vai ver Jesus vindo em glória e a igreja ressurreta. É o verso 40 de João 6, onde Cristo narra, após ter dito: eu jamais rejeitarei ninguém, não os rejeitarei nem na morte. Na morte vocês não estão sozinhos, vocês estarão comigo. Contudo, e o ministério de louvor já pode vir aqui à frente, contudo é necessário fazer a vontade do Pai. É necessário que eu e você que ouvimos esse sermão estejamos todos dispostos a fazer a vontade dele, a ser acolhido por Jesus. Por isso, nesta canção que nós vamos cantar com o ministério de louvor, eu quero convidar você a vir até o Cristo. Eu não vou fazer um apelo. Eu não quero que você levante a sua mão. Não hoje. Hoje o apelo será que você entregue o coração a Ele. Se você assim desejar fazê-lo, você não será rejeitado. Você não será perdido, porque estará nas mãos dele. E Ele ainda vai ressuscitar
o que porventura esteja morto na sua vida. Talvez você, como homem, morreu. Talvez ninguém mais possa valorizar nada de você. Jesus valoriza. Jesus te dá o valor que você necessita. Basta que você creia e se aproxime. E ao final dessa canção, enquanto vocês estiverem cantando, orando e adorando a Deus, eu vou voltar para orar com você. E eu gostaria, o desejo do meu coração é que aqueles que entenderam este sermão se aproximem verdadeiramente de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé então, e que nós possamos cantar essa canção.